Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que tenham apreciado as outras 5 aulas e nós vamos agora para a 6ª aula sobre substituição e sucessão processual. Mas antes de tudo, eu queria agradecer as pessoas que têm dado feedback, o retorno, as perguntas que são feitas. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que está sendo tratado, ok? E até outras situações, se eu puder ajudar, eu também ajudo. Pode ir lá no privado e pedir, ou mesmo na nossa página, que não tem problema. E não esqueçam, também nós estamos no YouTube, nós temos o canal Jales Figueiredo. Vocês podem ir lá, se inscrevam, nos ajudem a dar esse feedback que é maravilhoso, né? Porque aqui a gente vai trabalhando o nosso Código de Processo Civil para a gente começar a desmitificar que ele não é tão essas coisas como se falam, né? Onde a gente vai quebrando esses paradigmas. Tá certo? Então nós estamos aqui à inteira disposição de vocês, tá certo? Então hoje nós vamos para a nossa 6ª aula, mas antes de começarmos a nossa 6ª aula, eu queria abrir um parêntese sobre a aula passada sobre gratuidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma portaria número 433 de 2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O que é que essa portaria traz de tão importante? Muito importante sobre justiça, sobre custas, qual seja, ela regulariza algumas câmaras que são vinculadas ao Sejus, ou seja, aquelas câmaras de mediação e conciliação que são privadas, as pessoas criam essas câmaras para fazer as conciliações antes de haver realmente aquele processo, ou até mesmo havendo processo, vocês poderiam procurar. Aí o que é que acontece? Aquele acordo que são feitos dentro dessas câmaras, que são vinculadas ao Sejus, elas vão passar por homologação lá pela Sejus, um juiz. E ela, fazendo essa homologação, é um título judicial. Ou seja, antes às vezes até de haver um processo chamada fase pré-processual, onde as partes ainda estão naquela conversação, procura essas câmaras, né, de mediação e conciliação, acordem, e ela vai sofrer a homologação junto à Sejus. Olha que maravilha. Ou seja, é o nosso Tribunal de Justiça tentando modificar e se modernizar para que a gente não litigue tanto, né? Que parece que nós gostamos da litigância. E nós temos que criar essa cultura de realizar alguns acordos na sua fase pré-processual, que será muito mais saudável, não só para as partes, como para nós advogados. Tá certo? Bem, então nós vamos começar a nossa aula de hoje, aquela aulinha, não é nem aula, pílulas que a gente vai dando para as pessoas começarem a construir esse universo maravilhoso que é o CPC, né? O nosso CPC está se modernizando, logicamente a jurisprudência vai avançar e vai construir mais modernização e mais celeridade para nós, se Deus queira, ok? Então vamos lá para a substituição processual. Estou lá no artigo 108. Eu estou tentando seguir exatamente aquela lógica do código para nós chegarmos aos nossos pontos controvertidos, né? Ok? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre substituição processual. O que é isso, pessoal? É um fenômeno que acontece dentro de um processo ou no início do processo, onde a lei permite que algumas pessoas litiguem em nome de terceiros. Ora, a gente sabe que eu só posso litigar em meu nome próprio, ok? Mas acontece que a legislação, a lei, permite que outras pessoas que não são titulares desse direito material que eu tenho, litigarem em meu nome, ok? Então é uma coisa bem para a gente entender. Então quer dizer o seguinte, professor, uma pessoa que não tem um direito material, quer dizer, não tem aquele direito, poderá litigar em nome daquela pessoa que tem direito? Sim, é isso mesmo que nós estamos falando. Quem são essas pessoas? Então, quem são? Vamos lá. O síndico do prédio, ele pode litigar em nome de todos os condôminos, interesse dos condôminos. O síndico da massa falida, ok? O administrador da massa da recuperação judicial, o inventariante em cima do espólio. Então, são algumas pessoas que podem substituir o titular do direito. Outro, que é muito conhecido, o sindicato. O sindicato pode litigar em nome dos sindicalizados? Sim. Ele pode ser o nosso substituto processual. E é uma pergunta que sempre me fazem. E a associação?
as associações podem litigar, ser substituto processual? Ora, há um recurso extraordinário lá do STF, o número 612.043, que tratou dessa matéria, que ele é muito utilizado. O que é que ele diz? Ele diz que ele não pode ser substituto processual da forma do sindicato, mas havendo uma reunião e as pessoas ali autorizando a associação em litigar no seu nome, ela autoriza lá via ata, ok, mas ela também tem umas limitações. Ela não pode renunciar a crédito, ela não pode desistir, certo? Ela não pode receber nem dar quitação em nome do substituído. Ela precisa de autorização para que isso aconteça, ok? Então é uma coisa que a gente tem que ir. Agora, a associação também pode, sem essa autorização que nós estamos falando, em tratar em caso de violação stricto sensu. O que é isso? Tratar de direitos difusos e coletivos e também de direitos individuais homogêneos, ok? Então ele pode, sem autorização, advogar para os direitos coletivos, individuais homogêneos e o direito difuso. Agora, nos demais casos, ela precisa de autorização dos seus membros para litigar. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa outra, nosso tópico, que é a sucessão. Deu para entender? Então, vamos na frente. O que é a sucessão processual, pessoal? É alguém substituir no polo passivo ou no polo ativo o autor ou réu. Olha só. Então, alguém poderá, em algum momento do processo, substituir o autor ou réu, certo? Ou seja, é uma troca da parte. Onde é um fenômeno muito conhecido? A morte. Então, a morte do autor ou do réu. Ora, havendo a morte do autor ou do réu, o juiz vai extinguir o processo? Não. Né? Ele vai o quê? Paralisar o processo, parar o processo, né? Que a gente chama, ok? Né? Ele chama o processo, peraí, está lá no artigo 313, para o inciso 1º, que você vai ver o que o juiz faz, né? O que é que ele faz aqui? O juiz automaticamente, ele sabendo da morte da pessoa, ele vai tomar uma providência. Qual é a providência? Ele vai parar o processo. O que é que ele vai fazer? Ele vai suspender, é o nome técnico, está lá no artigo 313, parágrafo 1º, quando ele diz isso. E ali tem as possibilidades do que acontece. Ele vai pedir para substituir a parte. Vamos lá, um caso bem concreto. Ora, você está litigando, seu cliente está litigando, ele falece. E é sobre bens reais. O juiz vai extinguir o processo? Não. Vai pedir com que a parte substitua aquele autor. Aí o que é que ele vai? Você abre o inventário, aí o inventariante vai substituir o autor ou o réu naquela demanda. Porque a gente sabe que o substituto processual daquela pessoa que é autorizada pela lei é o inventariante. Isso acontece muito, já aconteceu conosco, numa ação trabalhista. O empregado que estava litigando contra a empresa veio a óbito. Aí a mãe apareceu, achando que já era, né, a dona da situação toda por ser mãe. Não, pessoal, vai ter que abrir o inventário, ser nomeada e ela vai lá fazer a substituição ou a sucessão processual dentro. Outra coisa muito interessante, pessoal, que a gente tem que prestar atenção nesse quesito de sucessão e substituição é quando a gente litiga na área de família em relação a alimentos. Ou seja, quando há um menor nessa relação processual. Quando ele atinge a maioridade, ou ele fica maior, o que é que você tem que fazer? Tem que trocar a parte passiva ou a parte ativa. Por quê? Porque ele atingiu a sua plenitude civil. Logicamente, se ele tem a capacidade civil, assim como o Código Civil lá no artigo 6, 7 e 8º, tratam. Se ele for completamente são, ele continua. Acontece muito, pessoal, muito, que as pessoas esquecem de trocar, né, a parte ativa. A mãe pede em nome do filho, representa o filho, quando ele é maior de 16 anos, a gente sabe disso. Aí de 0 a 16 ele é assistido e acima de 16 a 18 ele é representado. Não esqueçam disso. Aí o que acontece? Esquece. Aí lá está a mãe litigando o nome de uma pessoa que já é maior em idade. Então não esqueçam disso. Quando ele atingir, você já pega a procuração dele e substitui, né, o polo ativo, que ele já atinge toda a sua capacidade civil e
processual, e nós já vimos isso, tá certo? E também do advogado. Se o advogado vier a falecer, também vai paralisar o processo, ok? Para que haja uma troca do representante jurídico, do advogado, tá certo? E ele também, como está lá no artigo 112, ele pode renunciar. Também há uma modificação. Lembrando da renúncia, que a gente vai ver isso em uma aula, que o advogado ele tem um prazo, né? Ele tem que comunicar a parte, comunica ao juiz que comunicou a parte, que ele está renunciando ao mandato, que pode ser por foro íntimo ou qualquer outra natureza, que a parte providencia um outro. E ele tem um prazo de 10 dias para praticar os atos processuais que são inerentes ao advogado. Ele não pode abandonar o processo, não quero mais, e deixar para lá. Não, pessoal, porque aí você cria um embaraço e vai sobrar para você, como advogado. Então, você comunica a parte, você sabe que no nosso direito o juiz tem que saber que a parte tomou ciência, ok? É por isso que a gente vai ver que os prazos processuais se iniciam na juntada do mandato, que o juiz tem certeza de que a parte tomou ciência daquela intimação, daquela citação, daquela notificação, ok? Então a mesma coisa vale para a gente. Dê uma olhadinha lá no artigo 112 do Código de Processo Civil que você vai ver essa situação. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer a todos. Vamos assistir às aulas, vamos mandar de volta para que a gente possa avançar cada vez mais. Tá bom? Aula que vem, litisconsortes. Tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês nesse momento tão difícil que nós estamos passando.